Bom dia! Para você que é servo de Deus, serva do Altíssimo, que a mão do Senhor cubra você e te esconda à sombra das suas poderosas asas. Que a graça do Senhor te alcance e que o Espírito Santo seja o teu professor todos os dias. Hoje é domingo, 23 de abril de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E para você que mora em Feira de Santana, Bahia, hoje eu vou estar no nosso ministério em Feira de Santana, Conceição 2, na rua Gameleira, sem número, em frente ao Clube da Caixa, a partir das 18 horas, em um culto surpresa e especial para você. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim: Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouvirem a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: O Senhor nosso Deus mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz, ainda de dentro do fogo. Nós vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Tudo no reino depende de nós ouvirmos ou não a voz de Deus. Nisso moram os mais importantes tesouros do reino. Nós precisamos desejar ouvir a voz do Senhor. Essa prática deve ser prioritária em nossa caminhada com Deus. Lá em Cantares, o escritor diz que o seu falar é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Prática da solitude e da quietude. Deus tem coisas mais importantes a dizer do que eu. As coisas mudam quando Deus fala comigo. À medida que nosso relacionamento com Deus torna-se mais aproximado, mais íntimo, maior será a facilidade em ouvi-lo e identificar a sua voz. Relacionamento demanda tempo. O nosso lugar secreto precisa ser uma disciplina diária. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Capítulo 25 diz que o erro de sair depressa demais do lugar secreto de Deus, esse é o erro do homem. Ouvir e obedecer. Estas palavras estão casadas em toda a Escritura e conceituam exatamente o que é amar a Deus. João 14, 21, 23 e 24, ele fala de guardar, térreo, aproximar para desfrutar da presença de alguém, ouvir com atenção e colocar em prática o que ouviu. Amar a Deus é igual a obedecê-lo. Busque e proteja a sua fome por Deus. Salmo 42 diz: Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus. A palavra suspirar tem o sentido de anseio profundo, anelo. A corça é um animal que vive em um ambiente árido. Por isso a água para ela é o que há de mais importante. Ela tem a capacidade de farejar água a quilômetros de distância e perceber metros abaixo da superfície a existência de um lençol de água. É assim que esse poeta afirma estar por Deus a sua alma. E a sua alma, ouvinte da palavra do dia, está assim também? A alma do homem é tudo aquilo que abriga suas emoções, sua vontade,
sua paixão. Em nossa alma precisa ser despertada uma fome insaciável por Deus. E essa fome precisa ser protegida e alimentada por nós. Naturalmente, a fome é um sinal de ausência de alimentos, de afeto, de justiça e etc. Uma pessoa farta, ela não vai sinalizar fome. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce, Provérbios 27. Se a sua alma está cheia daquilo que não é de Deus, sua vontade, seu reino, vai correr o risco de desprezar o mais precioso tesouro. Uma alma assim vai proclamar, como a igreja de Laodiceia, como fala lá em Apocalipse capítulo 3, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. É assim quando nós não mantemos a fome pelo Senhor, que nós nos sentimos cheios e sabendo tudo. Achamos que não precisamos mais buscar a presença de Deus. Os cristãos dessa igreja pareciam estar satisfeitos com o que possuíam, o que eles tinham nessa terra, e que assumiram uma posição acerca das coisas de Deus. Uma alma satisfeita nos impede de ouvir a voz de Deus. A fome é o elemento principal pelo qual iremos ou não buscar intimidade com o Senhor. A grande questão é: quais apetites e anseios nós iremos desenvolver? Existe um princípio que não muda. Nós teremos fome porque nos alimenta. Aquilo que nos traz satisfação vai chamar a nossa atenção. Se separarmos um tempo para a palavra e oração, a fome aumentará naturalmente, a presença de Deus virá, e com ele também a sua voz. A fome é o nosso fenômeno espiritual. Qual é a primeira coisa que deixa uma pessoa quando ela está doente? O apetite dela. O sinal de enfermidade espiritual é a falta de apetite pelas coisas de Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, o escritor diz: guarde o que é mais precioso. Sobre tudo o que se deve guardar, vigiar, observar, preservar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Se Deus nos orienta a guardar o nosso coração, é porque ele pode ser contaminado, poluído, impedindo que percebamos o que Deus quer, inclusive ouvir e discernir a sua voz. Algumas raízes de contaminação que atravessam o nosso caminho são pessoas. O envolvimento íntimo com pessoas que não temem ou amam ao Senhor certamente afetará nossos valores e decisões. E aos poucos o nosso interior será tomado por ideias, sugestões e mentiras oferecidas por esse mundo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau, Provérbios 13. Depois, o segundo fator que também nos atinge são brincadeiras sarcásticas, maliciosas, piadas indecentes, conversas ou comentários que não agradam a Deus. 1 Coríntios 10, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O sentido aqui de torpe é palavra apodrecida, corrompida, imprópria para o uso de ruim qualidade, que corrompe e destrói a pureza. Como está a sua pureza hoje, hein? Reflita nisso. Depois tem mais um tópico: músicas, imagens, literaturas, filmes, TV. Desconhecemos o poder de poluição daquilo que entra pelas nossas fontes, sentidos, olhos e ouvidos. O salmista, conhecendo isso, afirmou: não porei coisa injusta, imprestável, que não é bom para nada, que não é proveitoso, diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Salmo 101, 3. Jesus deu tanta importância a isso que citou com suas próprias palavras: são os seus olhos
lâmpada para o seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo também estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6. Jó levou tão a sério esse princípio, que mesmo em meio a tanto sofrimento, ele disse: fiz aliança com os meus olhos. Jó 31. Aliança fala de compromisso. Este precisa ser pessoal e voluntário. Depois, quebra de princípios divinos. A nossa desobediência a Deus e a sua vontade nos rouba a sensibilidade de ouvir e discernir a sua voz e presença. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, entre as árvores do jardim. Princípios facilitadores para se aprender a ouvir a voz de Deus. Escute só. Pontos gerais. Deus é pessoal e respeita a nossa maneira singular, nossa personalidade, nossa maneira de ser criada por Ele mesmo. Então, um Deus de personalidade desenvolve conosco uma maneira específica de falar. Aprendam a levar todos os assuntos a Deus. Não existe duas gavetas em nossa vida secular e espiritual. Para Deus, tudo em nós diz respeito ao seu reino. Pratique a disciplina de ouvir a Deus. Os princípios que vão observar a seguir não são um caminho único, porém, são bíblicos e facilitam a nossa jornada a essa prática vital em nossa espiritualidade. Tenha um coração limpo. Peça a Deus para sondar o seu coração. Peça a Ele para trazer à sua consciência seus pecados cometidos, mesmo aqueles que você não lembra, e peça perdão deles. Reconheça a sua incapacidade, de que você não pode caminhar sozinho, e peça ao Espírito Santo para conduzir você. Cale-se e ouça a voz de Deus. Cale a voz do seu eu. Cale em nome de Jesus toda impressão, conceito, preconceitos, ideias e sentimentos que possam vir em sua mente ou coração, procedentes do que você mesmo, de outras vozes externas e circunstâncias. Submeta-se à voz de Deus. Cale a voz do inimigo dentro de você. Peça ao Senhor que venha calar toda impressão e sentimento e sugestão lançadas pelo diabo em sua mente e coração. Repreenda em nome de Jesus a voz do inimigo em seu interior. Ramantubiacébia, e submeta o seu coração somente à voz de Deus. Peça ao Espírito Santo que traga ao seu coração aquilo que está no coração de Deus. Numa atitude total de dependência, peça ao Espírito Santo que venha trazer ao seu coração a vontade do coração dele com clareza, conhecimento e discernimento. E por último, seja grato em fé. Agradeça a Deus em fé pelo que Ele vai compartilhar com você e pelo privilégio que Ele nos concede de conhecermos o seu coração. O ouvir a voz de Deus é um ato de fé. O ouvir a voz de Deus, Ramantúbia, é um ato de fé. Então, tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo hoje. Aprenda a falar com Ele. Quebre os seus preceitos e viva dentro dos preceitos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Para você que é de São Paulo, a minha agenda está aberta agora no começo do mês de maio, dia 2 e dia 3 de maio. Estão livres para São Paulo. Você me agenda pelo telefone 084-99807-8419. Um abraço.